Fala pessoal, que Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Essa semana estarei falando sobre um tema e eu peço ao Senhor, quero que você também peça ao Senhor para que eu consiga durante toda essa semana falar sobre esse tema. E que tema é esse? Essa semana nós vamos falar sobre fé. Mais especificamente, o tema dessa semana é fortalecendo a fé. Nós precisamos fortalecer a fé para esses dias, para essa estação tão tempestuosa, que é a palavra bonita que eu usei, né? Uma estação tão nebulosa em que a gente precisa, nós necessitamos de fortalecer a fé. E dentro do tema de fortalecer a fé, eu quero tratar com você sobre 5 coisas ou 5 vídeos que nós vamos fazer aqui. E o vídeo de hoje é como aumentar sua fé em tempos de crise. E para isso eu quero ler um texto com você, quero ler um versículo que se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Mas antes de eu ler o texto e da gente entrar sobre o assunto, eu quero que você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e também compartilhe com alguém que você sabe que precisa aumentar sua fé, que quer saber mais sobre isso, é alguém que você acha que é válido que ela veja sobre esse tema. Já fez isso? Já se inscreveu? Já curtiu? E vamos para o texto bíblico, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Qual que é o contexto desse texto bíblico? Paulo, ele escreveu essa carta aos coríntios para encorajar eles. Paulo escreve essa carta para encorajar os cristãos de Coríntios, para que eles vivam pela fé em Cristo Jesus, especialmente diante das dificuldades e das incertezas da vida. E eu trago alguns ensinamentos desse texto. Esse texto, ele salta alguns ensinamentos. Primeiro, viver pela fé. Este pequeno versículo, ele nos lembra que a nossa vida cristã deve ser guiada pela fé e não pelas circunstâncias da vida ou as circunstâncias visíveis ao nosso redor. Nós necessitamos, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Outra coisa que esse texto ele nos apresenta é sobre a confiança em Deus. Porque viver pela fé significa confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos completamente aquilo que está acontecendo. Outra coisa que esse texto nos apresenta é: a crise ela pode ser um teste. Como assim? Em tempos de crise, a nossa fé ela pode ser testada. E isso é uma oportunidade para nós crescermos em nossa confiança em Deus. Quando nós lemos esse texto também, uma coisa que fica cravada é que a fé, ela nos chama a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis ou sem esperança. Com certeza você já teve um momento em que, meu irmão, se não fosse confiar em Deus, depositar sua fé em Deus, porque era impossível e também
porque a situação era desesperançosa. Quando nós lemos esse texto, vou ler novamente. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós precisamos colocar nossa fé em ação. Porque não é apenas acreditar em Deus, mas viver diariamente confiando em sua direção, mesmo sem ver resultados imediatos. Ter fé é isso. Uma outra coisa, Paulo nos lembra que o foco da nossa fé deve estar na eternidade e não nas dificuldades temporárias, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Viver pela fé inclui acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando elas ainda não se realizaram. Viver pela fé também quando nós lemos esse texto, nós entendemos que a fé nos dá força para enfrentar crises com paz e confiança. Quando nós lemos esse texto, nós também percebemos que as crises são oportunidades de crescimento espiritual, onde a nossa fé ela é refinada e fortalecida. Então nós precisamos andar por fé, caminhar por fé e não pelo que vemos. Entendendo esse versículo, eu quero que você aplique algumas coisas na sua vida. E como que você pode aplicar o ensinamento de hoje na sua vida? Primeiro, 5 formas de aplicar isso na sua vida. Primeira forma, confie no invisível. Em momentos de incerteza, você deve lembrar que Deus está trabalhando, mesmo que você não possa ver. Aleluia! Aleluia! Primeira forma, Deus está trabalhando mesmo que você não vê. Confie naquilo que é invisível. Confie que Deus está fazendo alguma coisa. Segunda forma, ore por fé. Peça a Deus para aumentar sua fé diariamente, especialmente nos momentos em que a crise bate na sua porta. Primeiro, confie no invisível. Segundo, ore por fé. Terceiro, medite nas promessas do Senhor. Lembre-se das promessas de Deus na Bíblia e se mantenha firme. Mantenha-se em mente como se isso fosse uma âncora para você. Medite nas promessas de Deus. Se apegue nas promessas de Deus. Quarta coisa, haja com fé. Haja em fé. Tome decisões que demonstrem sua confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo o contrário. Quinta coisa, compartilhe com as outras pessoas a sua fé em Deus. Compartilhe com outras pessoas como que Deus te sustentou durante as crises, encorajando os outros a confiarem também. Ou seja, como que você pode aplicar isso na sua vida? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Como que você pode aplicar? Primeiro, confie no invisível. Depois, ore pedindo ao Senhor fé. Depois, medite nas promessas de Deus. Terceiro. Quarto, haja com fé, tome decisões que demonstrem a sua confiança em Deus. E 5, compartilhe aquilo que Deus já fez na sua vida. Existem muitas pessoas que ainda não compartilham. Eu não estou falando que existem pessoas que não vão pegar um microfone para ministrar. Ok, tudo bem. Mas você tem um amigo, você tem alguém que você pode compartilhar aquilo que Deus já fez com você. Um cristão, ele precisa declarar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus está fazendo. Que você possa meditar nessa palavra. Que você possa meditar que é possível
aumentar a fé. É possível que a sua fé seja aumentada. É possível. É possível aumentar a fé em momentos de crise. 5 passos para uma fé inabalável. Quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Mas antes de ler, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que precisa fortalecer a fé essa semana. Amém? Olha só. Vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder. Algumas coisas são importantes pontuar. Paulo escreve aos Coríntios para esclarecer que a fé, a verdadeira fé, não deve se basear na sabedoria ou na persuasão humana, mas no poder de Deus. A verdadeira fé deve estar enraizada, alicerçada, eu gosto de usar umas palavras bonitas, firmadas em Deus e na capacidade de Deus, na capacidade dele, não em qualquer outra coisa ou pessoa. A nossa fé, a verdadeira fé, tem que estar baseada em Deus, no nosso Deus. Paulo destaca que a sabedoria divina, ela supera qualquer entendimento humano. E a nossa fé deve se basear nisso, na capacidade de Deus, não na nossa capacidade. Ao invés de confiarmos em nossas próprias forças ou nos nossos próprios talentos ou na força dos outros, nós devemos confiar completamente no poder de Deus. Uma fé firmada no poder de Deus é resistente às provações, aos desafios, pois não depende de circunstâncias ou de pessoas, depende dele. Percebe que hoje eu tô querendo deixar claro que é tudo sobre ele, não é sobre nós, não é na nossa capacidade, é na capacidade dele. A fé que se baseia em Deus, ela é sólida. A fé que se baseia em Deus, ela é inabalável, pois ela está fundamentada no que é eterno, naquilo que é imutável, naquilo que não muda. O poder de Deus, ele é manifesto na criação, e a nossa fé se fortalece quando nós reconhecemos a sua obra, a obra do nosso Redentor. À medida que reconhecemos o poder de Deus, nossa fé se aprofunda e se torna mais firme. Paulo, ele nos alerta contra a tentação de confiar mais na lógica humana, mais nas razões humanas do que em Deus. A fé que se baseia no poder de Deus, ela está aberta a ver milagres. Aleluia! Glória a Deus, isso tem que ficar cravado no seu coração. A fé, se puder anotar, anote isso. A fé que se baseia no poder de Deus está aberta a ver milagres e intervenções divinas na nossa vida, ou na minha vida, ou na sua vida. E quais são as 5 formas de aplicar isso na nossa vida? Ou quais são os 5 passos para ter uma fé inabalável? Primeiro, você precisa orar por sabedoria.
Você precisa pedir a Deus que fortaleça a sua fé. Você precisa pedir a Deus que aumente a sua fé, fortaleça a sua fé. Porque se você fortalecer a sua fé, Deus estará te ajudando. A fé, como é que eu posso dizer isso? A fé, ela te ajuda a confiar em Deus e no seu poder e depender dele. Então, primeira coisa para você conseguir aplicar isso na sua vida, ou o primeiro passo para você ter uma fé inabalável, é você precisa orar ao Senhor. Segunda coisa, você precisa estudar a Bíblia, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Para você ter uma fé inabalável, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa meditar nas Escrituras. Você precisa meditar nas passagens bíblicas que mostram o poder de Deus em ação, porque isso fortalece a sua fé. Primeiro, você precisa orar. Segundo, você precisa estudar a palavra do Senhor. Terceiro, você precisa depender de Deus. Em momentos de decisão, escolha confiar no poder de Deus, ao invés de confiar na sua própria lógica e no seu entendimento. Você precisa depender de Deus, aprender a depender de Deus. Parece que Deus a todo momento está do seu trono, querendo que eu e você dependa dele. Quarta coisa, meu irmão, você precisa aprender a compartilhar aquilo que Deus faz na sua vida. Quando nós compartilhamos as experiências de fé que nós temos, quando nós testemunhamos aos outros o poder de Deus, nós inspiramos a fé dos outros. Porque muitas vezes a gente acha que para ter uma fé inabalável é apenas viver. Não. Para ter uma fé inabalável, a gente também precisa compartilhar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo agora, é aquilo que Deus vai fazer. Quinta coisa, você precisa resistir à dúvida. Quando a dúvida surgir, e ela vai surgir, lembre-se que a sua fé está firmada no poder de Deus, que é maior do que qualquer circunstâncias. Como manter a fé quando tudo dá errado? Eu quero ler com você Abacuque, capítulo 3, versículo 17, um texto muito conhecido. Mas antes de eu ler, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações e compartilhar, para que uma outra pessoa também possa ser abençoado. Vamos ao texto bíblico, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, e diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É importante refletir em algumas coisas. Primeiro, no contexto desse texto. O profeta Abacuque, ele vivia em tempos de grande adversidade e ele questionou a Deus sobre o sofrimento do seu povo. No entanto, ele terminou a sua profecia, terminou o seu livro com uma expressão de fé inabalável. Olha que interessante. Quando nós lemos esse texto, algumas coisas a gente pode extrair dele. Abacuque descreve uma situação onde tudo parece dar errado, simbolizando
ou simbolizado pela figueira que não floresce, pelas videiras sem frutos. Mas uma coisa também chama atenção, é sobre uma fé nas dificuldades, porque mesmo em face de crises e perdas, o profeta escolhe confiar e se alegrar em Deus. Abacuque declara que a sua alegria não depende das circunstâncias, mas de Deus, o Salvador. A passagem, ela nos ensina que a nossa fé, ela deve ser resiliente, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Abacuque, ele também reconhece que a sua salvação e a sua segurança vem de Deus, não das situações materiais. A fé verdadeira se mantém firme, mesmo quando não há sinais visíveis de melhora. O profeta, ele confia que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora do controle. Isso precisa ficar gravado no seu coração. Escreve isso, anota isso em algum lugar. Que você, eu falei de profeta, mas isso é sobre você também, porque você precisa confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora do controle, porque ainda que a figueira não floresça, nem o fruto da videira dê o fruto, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam, mesmo assim você precisa se alegrar no Senhor, porque as coisas se descontrolam para nós, mas para Deus não. E essa passagem que nós lemos, ela reflete uma esperança que transcende as circunstâncias imediatas. Abacuque, ele se torna um exemplo, ou ele diz um exemplo de como manter a fé em meio às piores crises. Como que nós podemos aplicar esse texto bíblico em nossas vidas? Primeiro, escolha a alegria que vem de Deus. Decida se alegrar em Deus e em sua salvação, independente das circunstâncias que você enfrenta. Você precisa escolher a alegria de Deus. Segundo, você precisa orar para ter força espiritual. Você precisa pedir a Deus e peça a Deus para fortalecer a sua fé e te dar resiliência nos momentos de adversidade. Terceiro, lembre-se de Deus em tudo. Mantenha o foco em Deus. Lembre-se que Ele é a fonte da sua força e salvação. Quarto, confie no controle de Deus, mesmo quando tudo parece estar fora do controle. Confie que Deus tem um plano e Ele está no comando. Aleluia! 5. Eu tenho falado muito isso nos outros vídeos. Você precisa compartilhar a sua fé. E isso que eu estou falando de fortalecer a fé também está envolvido ou envolve você compartilhar aquilo que Deus fez, Deus faz e Deus fará na sua vida. Compartilhe a sua fé, encorajem outros
com o exemplo de Abacuque, ou com alguma experiência sua também, mostrando que é possível manter a fé mesmo quando tudo dá errado. Eu não sei o que você está necessitando neste dia, mas eu queria orar por você. Diferente do que eu fiz nos outros vídeos, esse eu tô com vontade de orar. E aonde você estiver, você medite nessa oração. Senhor, eu não sei o que o teu filho ou a tua filha está passando nesse momento. Eu não sei quais frustrações eles estão carregando agora. Pode ser que eles estejam no momento de desesperança, no momento de falta de controle, mas essa semana que nós estamos falando sobre fé, e hoje que nós estamos falando sobre como manter a fé quando tudo dá errado, talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo um momento em que parece que tudo está dando errado. Mas, Pai, que agora o teu Espírito possa mostrar para essa pessoa que o Senhor está do lado dela, que o Senhor possa mostrar através do teu Espírito que nada fugiu do controle das tuas mãos, que o Senhor venha fortalecer essa pessoa onde quer que ela esteja, seja em casa, seja no trabalho, seja dentro do carro. Eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não sei quais frustrações ela carrega, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar realidades, e que o Senhor possa mudar a realidade dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus. Amém. A fé que move montanhas. A fé que move montanhas. Eu quero ler com você Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Quero que você medite nessa palavra de hoje, Mateus 17, versículo 20. Mas antes de meditarmos, por favor, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Curta esse vídeo, porque você fazendo isso, nós conseguimos alcançar outras pessoas e abençoar outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então vamos à leitura de hoje, Mateus 17, 20, e diz assim, Mateus 17, 20, e ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Aleluia! Quero meditar com você nessa palavra. Primeiro, falar sobre o contexto. Jesus, ele fala aos seus discípulos após eles falharem em expulsar um demônio, explicando a importância da fé para realizar grandes obras em nome de Deus. Jesus usa a metáfora de um grão de mostarda, uma das menores sementes, para
ilustrar como uma fé pequena, mas genuína, tem um impacto poderoso. O versículo, ele enfatiza que a fé, mesmo que pareça pequena, tem o poder de realizar coisas impossíveis. A montanha, ela representa os obstáculos e os desafios que aparecem nas nossas vidas e eles parecem intransponíveis. Jesus assegura que com a fé não há limites. Aleluia! Com a fé não há limites para que Deus possa realizar algo através de nós. O ensinamento destaca a importância de confiar totalmente em Deus e em seu poder. A verdadeira fé, ela se manifesta em ações que demonstram a confiança em Deus. Jesus, ele incentiva os seus discípulos a desenvolver uma fé que não duvida, uma fé que crê firmemente no poder de Deus. E como aplicar isso em nossas vidas? Quando encontramos obstáculos, ou quando você encontrar obstáculos, primeira coisa, enfrente os seus desafios com a fé. Porque quando você encontrar obstáculos, lembre-se que Deus pode removê-los. Então você precisa enfrentar os seus obstáculos com confiança, porque Deus está com você. Primeiro, então, enfrente seus desafios com fé. Segundo, ore com expectativa. Isso. Ore já confiando e crendo que algo vai acontecer. Quando você orar, tenha expectativa. Tenha expectativa de que Deus pode e vai resolver, movendo. Eu não sei qual é a montanha da sua vida, mas ore com fé e expectativa que Deus tem resposta, que Deus está com você, que Deus vai mover a montanha que está diante de você. Terceiro, cultive uma fé crescente. Trabalhe para aumentar a sua fé através da oração, com o estudo da palavra e com a prática e praticando o que você aprende. Quarta coisa, confie em Deus nos pequenos detalhes. Assim como um grão de mostarda, por mais que seja pequeno, confie que Deus cuida até das menores preocupações da sua vida. E 5, haja com base na fé. Tome decisões e reflitam a confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Parecem impossíveis. Vou ler novamente o texto. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A minha oração de hoje, e eu vou orar hoje também, é que eu não sei qual montanha você está enfrentando.
Mas se você ativar a fé, por menor que seja, eu creio que algo vai acontecer, não por causa da sua oração, mas por causa do em nome de quem ou a quem você está orando. Oremos. Senhor, eu não sei o que teu filho, que tua filha está necessitando. Eu não sei qual montanha ele está enfrentando. Eu não sei se é casamento, eu não sei se é sentimental, eu não sei se é financeiro, eu não sei. Qual é a montanha que está se apresentando diante do teu filho? Mas, Pai, que hoje ele possa ativar a fé dele, porque a tua palavra nos assegura que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, algo vai acontecer. E eu quero unir a minha oração à oração do teu filho, unir a minha fé à fé do teu filho. Eu não sei o que ele está necessitando, mas que hoje seja um dia de respostas. Que essa oração possa ser uma resposta, que esse vídeo possa ser uma resposta. Eu não sei a quem ou aonde está chegando essa oração, mas aonde estiver chegando, que possa ser uma resposta. Eu não sei qual é a montanha, mas a fé em Deus, em Jesus, tem poder para remover montanhas. Amém. O poder da fé. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e vamos meditar sobre esses textos e como eles podem abençoar a minha e a sua vida nesse dia. Vamos ler os textos, mas antes de ler os textos, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curta esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Então, isso não vai fazer sua mão cair, só dá essa moral pra gente, que tá tudo certo. E se não quiser curtir também, não tem problema. Nós vamos continuar ministrando a palavra do Senhor de qualquer jeito. Mas vamos para os textos bíblicos de hoje. Primeiro, Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim, vou até aumentar para que você consiga visualizar um pouco melhor. Hebreus 11, 1, um texto muito conhecido, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esse é o primeiro texto. O segundo texto que eu quero ler com você se encontra em Mateus capítulo 21. Mateus 21, verso 21. Mateus 21, 21, que diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. O terceiro texto bíblico que eu quero ler com você se encontra no livro de Marcos, no capítulo 11, verso 24. Marcos 11, 24, que diz assim: por isso,
vos digo que tudo quanto em oração pedistes, credes que receber. Eita, umas palavras difíceis. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedistes, credes que recebestes, e será assim convosco. Vamos meditar sobre esses textos, então. Primeiro, o contexto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Este versículo, ele nos dá uma definição clara de fé, como a certeza e convicção em coisas que ainda não vemos. Ela é a base do nosso relacionamento com Deus. A fé, ela nos permite esperar com confiança nas promessas de Deus, mesmo quando ainda não as vemos se realizar. Embora a fé trate do invisível, ela é uma prova tão real quanto qualquer evidência física. Isso significa que confiamos em Deus além das aparências, além daquilo que está palpável. A fé é o alicerce da vida cristã. Sem ela, não podemos agradar a Deus ou seguir o seu plano para as nossas vidas. A fé, ela transforma a nossa forma de ver o mundo, moldando as nossas atitudes, as nossas ações de acordo com a vontade de Deus. Quando nós vamos para Mateus capítulo 11, Mateus 21, que diz, Jesus respondeu, vou usar uma outra versão que fica melhor, e Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, se você tiver fé e não duvidarem, poderão fazer não só o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te ou levante-se e atire no mar, e assim será feito. A fé genuína, sem dúvida, meu irmão, ela tem um poder extraordinário. Jesus usa a figura do monte se movendo. Imagina um monte se movendo. Jesus usa a figura do monte se movendo para mostrar que nada é impossível para quem crê. Receba essa palavra, meu irmão, nesse dia. Nada é impossível para aqueles que creem. Jesus destaca que a fé verdadeira é acompanhada de ação. Acreditar e agir com base nessa crença é o que traz resultados. A ausência de dúvida é essencial para que a fé opere. Meu irmão, grave isso no seu coração. A ausência de dúvida é essencial para que a fé opere plenamente. Confiar em Deus sem reservas permite que a sua vontade se manifeste. Jesus é o exemplo perfeito de fé em ação. Sua vida mostra como confiar
plenamente em Deus, ou como confiar plenamente em Deus pode transformar situações e ambientes. Eu não sei qual ambiente você vive no dia de hoje, mas saiba que a sua fé, a sua dedicação, a sua vocação, a sua devoção a Deus pode mudar o ambiente que você está. O terceiro texto que nós lemos, que é Marcos capítulo 11, versículo 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus, ele ensina que a fé deve acompanhar nossas orações. Acreditar que já recebemos o que pedimos é um passo fundamental para uma resposta. É isso que é fé. Uma vez, em uma mensagem, um pregador disse: isso eu nunca esqueci. Lembro quem falou, lembro o dia que falou, não lembro a mensagem toda, mas essa frase que ele disse, isso eu lembro. Ele disse que a fé é você colocar o pé e depois Deus colocar o chão. Eu nunca mais esqueci disso, porque é exatamente o que eu disse. Fé é você acreditar que você já recebeu algo. Fé, você não pode nem tá vendo. Pode até não ter perspectiva, mas você já está crendo. É isso que é fé. A fé, ela nos dá a certeza de que Deus já está trabalhando em resposta às nossas orações, mesmo antes de ver o resultado. A fé, ela quer o resultado, sim, mas a fé, ela age antes do resultado aparecer. Quando nós lemos esse versículo de Marcos capítulo 11, versículo 24, este versículo ele nos chama atenção para ter uma fé ativa. Tudo quanto pedirdes, tudo quanto você pedir, é uma fé ativa, e não apenas pede, mas também crer que a resposta já está a caminho. Tudo quanto você pedir em oração, credes ou crede que recebestes. Estou com problema com essa palavra hoje. Ao crer que Deus já nos ouviu, podemos já agradecer antecipadamente, confiando que Ele sempre cumpre as suas promessas. A fé verdadeira sempre alinha as nossas orações com a vontade de Deus, acreditando que Ele sabe o que é melhor e que responderá da maneira mais adequada. E como aplicar isso nas nossas vidas? Primeiro, ore com confiança. Ao orar, peça com fé. Coloque a sua fé em ação quando você for orar, acreditando que Deus já está agindo em resposta às suas orações, às suas petições, mesmo que você ainda não viu o resultado. Segundo, haja com fé. Tome decisões e ações baseadas na confiança de que Deus está agindo, que Deus está guiando os seus passos. Não permita que a dúvida enfraqueça a sua confiança nele. Terceiro, resista às circunstâncias. Quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis, e elas vão aparecer muitas das vezes na nossa caminhada, lembre-se do poder da fé para transformar situações. Mantenha-se firme, sabendo que Deus
pode mover montanhas. E eu repito, não sei qual montanha que está diante de você, eu não sei qual problema que está diante de você, mas a fé, ela é o combustível para que isso possa ser movimentado. Quarto, agradeça antecipadamente. Cultive o hábito de agradecer. Cultive o hábito de agradecer a Deus antes de ver a resposta. A fé que agradece antes da bênção é uma demonstração de confiança no poder de Deus e no seu caráter. 5 ou quinto, confie na vontade de Deus. Submeta as suas orações e desejos à vontade de Deus, crendo que Ele sabe o que é melhor para você e que a sua resposta será sempre a mais perfeita. Vamos orar? Deus, essa semana nós falamos sobre fortalecer a fé e hoje nós falamos um pouco sobre o poder da fé. A fé, ela pode mudar situações, a fé, ela pode mudar ambientes, a fé, ela pode remover situações por maiores que elas sejam, por mais problemáticas que elas sejam. Eu não sei qual problema, quais montanhas quem está me ouvindo está enfrentando. Mas que hoje Teu Espírito possa ativar a nossa fé, que o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo possa ter essas pessoas e ativar a fé delas. Uma fé para viver o sobrenatural, uma fé para ver milagres, uma fé para viver uma nova estação em Deus. Amém. Que hoje a sua fé possa ter sido ativada. E hoje, que essa semana a sua fé possa ter sido ativada, que você possa ter sido movido a colocar a sua fé em ação. Não importa em quais áreas você está necessitando de fé. Essa semana, eu creio que Deus te ativou e que você possa colocar a sua fé em ação hoje e por esses dias e para o resto da sua vida. Na semana que vem, nós vamos falar sobre oração e o tema da semana é o poder da oração. Eu creio que o primeiro vídeo que nós vamos falar deve ser como a oração pode transformar sua vida. Então, te espero semana que vem para que a gente medite na palavra do Senhor, para que a gente cresça junto. Esse momento aqui, pode ser que eu esteja falando com pessoas que o dia é muito corrido e esse é o momento em que você tem de fazer o seu devocional, de pensar nas coisas que são do alto. Então, semana que vem você também esteja aqui, compartilhe esse vídeo com alguém, curta, se não quiser curtir, Deus te abençoe do mesmo jeito. Tamo junto e até semana que vem com o tema o poder da oração e o primeiro vídeo, como a oração pode transformar sua vida. Que Deus te abençoe.